Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao canal Material e CIA. No vídeo de hoje estaremos falando sobre metais, onde são encontrados, o que são, suas ligações químicas e sua área de trabalho. E é isso, fique com o vídeo. Obrigado. Agora, dando início, o que são os metais e quais são os tipos? Metais são elementos químicos com alta condutividade elétrica e térmica. Geralmente são sólidos a temperatura ambiente, exceto o mercúrio. Agora, os tipos de metais. Existem vários, e um deles são os metais ferrosos, e os não ferrosos e os metais nobres, como ouro e platina, que não reagem facilmente a outros elementos. Dando início aos metais ferrosos, temos o ferro e aço. O ferro, usado na fabricação de aço em estruturas metálicas. O aço, liga de ferro com carbono, muito utilizado em construção e indústria. Agora os metais não ferrosos, como o cobre, usado em fiações elétricas e componentes elétricos. Alumínio, leve a resistência e a corrosão, usado em embalagens e construção. O ouro, valorizado em joias e moedas, e prata, usados em joias, utensílios e na indústria eletrônica. Os metais nobres. Temos o ouro, que não oxida facilmente, utilizando em joias e eletrônicos. A platina, resistente à corrosão, utilizada em catalisadores e joias. E os metais alcalinos. O lítio, usado em baterias recarregáveis. O sódio, usado em lâmpadas e produtos químicos. E os metais alcalinos terrosos, que temos o magnésio, leve e usado em ligas metálicas e produtos aeroespaciais, o cálcio, usado em construção e na indústria de cimento. Agora sobre as suas aplicações. Na construção civil, o ferro e o aço eles são usados para estruturas de edifícios e pontes. O alumínio em esquadrias de fachadas. Na indústria automobilística, o aço, o alumínio e o cobre para carros e peças automotivas. Na aeronáutica, o titânio e o alumínio em aeronaves devido à sua leveza e resistência. No mercado, joias e moda, o ouro, a prata e a platina, elas vêm para a fabricação de joias, relógios e acessórios. Os investimentos o ouro e a prata são utilizados como ativos financeiros e reserva de valor. Na tecnologia, eletrônicos, cobre para fiação e circuitos, ouro e prata em conectores e chips devido à alta condutividade elétrica, baterias, lítio e cobalto em baterias de smartphone, laptops e veículos elétricos. Na alimentação, nas embalagens, o alumínio em lata, embalagens e papel alumínio, e devido à sua leveza e resistência à corrosão. Utensílios de cozinha, o aço inoxidável em panelas, talheres, utensílios devido à durabilidade e resistência à oxidação. E no dia a dia, nos utensílios domésticos, o alumínio em panelas e embalagens, o aço inoxidável em eletrodomésticos, como fogões e geladeiras, e nas roupas e acessórios, o zinco e o cobre em zíperes, botões e outros acessórios. Os metais podem ser classificados como pesados ou leves. Os pesados, como chumbo e ouro, e os leves, como alumínio e magnésio. Dependendo da sua densidade, eles possuem essas classificações. As propriedades dos metais caracterizam-se pela nuvem de elétrons livres que permite que os elétrons se movam entre átomos, conferindo uma boa condutividade elétrica e térmica. São chamadas de ligas metálicas. Tivemos as descobertas primitivas e antigas do uso dos metais. A primeira descoberta foi o uso do cobre, que foi em 10.000 a.C., com seus primeiros registros utilizando em metais para ferramentas e adornos. A Idade do Bronze, que foi em 3.300 a.C., no uso de cobre e estanho para criar o bronze, importante para civilizações antigas como a Mesopotâmica. E a Idade do Ferro, que foi em 1200 a.C., com a transição do bronze para o ferro, com a civilização como os hititas dominando o uso do ferro.
Já na Idade Média e Renascimento, Rapaz, o Moreno tá ignorante, né, cara? Que é isso, os metais na Moreno? Idade Você não é Média e assim. Tem a Renascimento calma, trouxe Moreno. com ela a alquimia, que foi do século IX ao século XVII, que foi a busca da transformação dos metais comuns em ouro. Paracelso, 1493 a 1541, com seus avanços nas descobertas e estudos sobre o uso de metais, Geber, de 721 a 815, com seus avanços na química e metalurgia através da alquimia. Já na Revolução Científica, que foi do século XVII ao século XVIII, com Joseph Priestley, em 1774, com a descoberta do oxigênio, essencial para o processo de combustão e metalurgia. Antoine Lavoisier, que foi de 1743 a 1794, que ele foi considerado fundador da química moderna, formulou a teoria da combustão e ajudou a entender a química dos metais. No século XIX, Dmitri Mendeleev, que foi de 1834 a 1907, com a criação da tabela periódica dos elementos organizando os metais com base em suas propriedades. Charles Martin, em 1863 a 1914, desenvolveu o processo de extração do alumínio, com processos de Hauer-Lund. O desenvolvimento de ligas metálicas especiais e supercondutores, com inovação em materiais metálicos de alta performance, fundamentais para a tecnologia moderna, caracterizou os avanços tecnológicos contemporâneos da época. E, para fechar, vou falar sobre os maiores locais de aplicações. Os maiores locais de aplicações de metais no mundo incluem a indústria automotiva, que metais como aço e alumínio são usados em carros e veículos elétricos, na aeroespacial. Titânio e ligas de alumínio são essenciais para aeronaves e espaçonaves. Na construção civil, o aço é amplamente usado em estruturas e edifícios. Nos eletrônicos, o cobre, o ouro e a prata são vitais para circuitos e dispositivos eletrônicos. Na energia, metais são usados em usinas, turbinas e redes de transmissão de energia. E na defesa, metais de alta resistência como aço e titânio são empregados em equipamentos militares.